Analisando os dois jogos, o Corinthians foi superior nas duas partidas, montou um time alternativo que surpreendeu o Fortaleza. Aí vem o final de semana, as duas equipes se deram bem no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza foi lá, atropelou o Bahia, o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense e vem esse duelo dentro da casa corintiana. 0-0, o Corinthians tinha 2-0 na conta. Não tomou nenhum gol no primeiro tempo, chega a segunda etapa, mesmo com as mudanças do Vojvoda, o Corinthians se soltou mais, conseguiu seus gols, entra o Memphis Depay, dá uma assistência, vê o Yuri Alberto praticar um futebol de luta, de garra, de entrega, de assistência e o Romero efetivo. Então é um time que, talvez no principal momento da temporada, o Corinthians cresceu na hora certa. Na competição errada, né? Se pode dizer, acho que... Mas tem chance no Brasileiro, são 11 jogos. Eu acho que esse contexto que você falou, que traz a confiança para o coletivo, individualmente você citou alguns bons jogadores, né? Pelo menos nessas últimas duas partidas, a partida que decidiu aí a classificação do Corinthians. Obviamente que o coletivo e com o ambiente fica muito positivo para uma outra competição, que é o caso no final de semana, o clássico contra o São Paulo para o Campeonato Brasileiro, que é a grande pedra no sapato do Corinthians nesse momento. Ajuda demais essa mudança de comportamento. Em relação ao jogo, os dois jogos do Fortaleza, contra o Fortaleza, o Corinthians foi superior e ontem, eu não sei qual foi a estratégia do Vojvoda, porque o início do segundo tempo, o comportamento do Fortaleza, deveria ter sido o início do primeiro tempo. Você ter coragem de atacar o Corinthians, tentar assustar o Corinthians, já está perdendo 2-0. Eu acho que ele ficou com medo de tomar o gol. Tanto é que o Cardona, na saída de bola ali, quase o Coronado faz o gol. Se não fosse o João Ricardo fazer a defesa, estaria 1-0 ali com 10 minutos de jogo. E aí o segundo tempo, no melhor momento de intensidade do Fortaleza, ô Jonathan, eu falei que você joga bem, hein, mano. Como é que você toma um drible desse do Romero, irmão? Mas que facilidade para ser driblado, velho. Aí você joga por terra todo um trabalho, todo um planejamento. A chance desperdiçada pelo Renato Kaiser com gol escancarado, era só fazer também. Acho que ali, na sequência, o Corinthians bem lembrado, faz o gol, abre bem o placar. Então, quando você tem uma chance como essa e não aproveita, precisando do resultado, o time sente o peso de ter uma desvantagem de 2-0, que é alta em mata-mata, e ainda depois toma um gol, o Corinthians se solta, faz o segundo e o terceiro. E até poderia ter ampliado o placar, mas acho que se contentou com esse 3-0, fez uma partida muito segura, o Corinthians não sofreu e foi pouco ameaçado por um time que precisava tanto quanto o Fortaleza. Eu concordo com você. Agora, quem diria, hein? O Corinthians, passando por todos os problemas do Campeonato Brasileiro, ainda está na zona do rebaixamento, mas mesmo assim, é nítida a chegada dos reforços que fizeram o Corinthians mudar a perspectiva, o padrão de jogo. Agora, com 2 meses e meio, talvez o trabalho do Ramon Dias está aparecendo mais. Ele já tem mais intimidade com os atletas. Quem chegou não guarda toda aquela carga ruim do início do ano. Foi mal no Campeonato Paulista, mal no Brasileiro. E o Corinthians evoluiu. Então é nítido que o time ganhou jogadores, ganhou um melhor futebol e está diferente. Está diferente. O meio de campo ontem também funcionou, né? O Bidon jogou bem, fez mais uma boa partida. O Martínez também fez mais uma ótima partida. O Carrilho, que é um jogador que está chegando agora, ainda falta uma adaptação também, fez um jogo ok. Eu acho que o Corinthians, se conseguir escapar da zona de rebaixamento, vai terminar um ano um pouquinho mais tranquilo. Animado com essa classificação, 3-0, terceira vitória consecutiva do Corinthians na temporada, já conseguiu uma sequência como essa também na Copa Sul-Americana e Brasileirão, mas agora com 3 vitórias convincentes, 8 gols, como lembrou o Bira, e não sofreu nenhum gol nesses 3 jogos. E se você ampliar um pouquinho mais, nos últimos 6 jogos, o Corinthians tem 5 vitórias, só perdeu para o Botafogo, então tudo isso deixa o torcedor animado. O cenário foi perfeito contra o Fortaleza, o time conseguiu essa vitória por 3-0, conseguiu descansar alguns dos principais jogadores, rodou o elenco. O Memphis jogou mais 25 minutos, teve 22 minutos em campo contra o Atlético Goianiense, agora 25 minutos e deu uma assistência. E o técnico Ramon Dias achando um esquema tático, porque foi o esquema que ele repetiu nos últimos 3 jogos, nas 3 vitórias do Corinthians, com
4 jogadores no meio campo, tirando aquele esquema com 3 zagueiros, então ele vai acostumando a equipe nesse novo esquema, com um jogador de ligação, um losango ali no meio campo e 2 atacantes, e os 2 atacantes resolvendo, o Yuri Alberto e também o Romero marcando mais uma vez. Então, cenário perfeito para o corintiano, mas de nada adianta tudo isso se o time for rebaixado. Por isso o foco segue no Campeonato Brasileiro, sai de uma pedreira e já tem outra no final de semana contra o São Paulo, jogo em Brasília, depois semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo fora de casa, e aí o Internacional na outra semana no Campeonato Brasileiro em casa. Então a sequência pesada para o Corinthians, depois vem a data FIFA, aí o time se prepara e tem semifinal, jogo da volta na Copa do Brasil, a sequência do Brasileirão, mas essa sequência vai dizer muito sobre o rumo do Corinthians nos próximos jogos. A expectativa é muito boa depois dessa vitória contra o Fortaleza e principalmente pela sequência do time. Bruno. Boa, Vinícius, você volta já já, a gente segue conversando sobre o Corinthians. Eu queria, Mari, se você me permite, ouvir YA9. Boa, tem que Podemos? ouvir mesmo. Bota ele para falar. Né? Então vamos ouvir. Então parece ali um elemento químico, uma sigla, não parece? Sim, IA9, muito. Sim. mas estamos falando do centroavante do Corinthians. Vamos ouvi-lo. Tenho uma grande meta, que é poder fazer a minha melhor temporada na minha carreira aqui no Corinthians. Já poderia ter alcançado isso faz tempo. A relação que eu tenho com o torcedor aqui é aquela relação bipolar, né? Mas... tu ri, né? Mas é muito gratificante, só agradeço o carinho. A melhor forma de eu agradecer é me entregando dentro de campo, como eu tenho feito nesses últimos jogos. Recebi muitas sondagens, mas propostas chegaram poucas, mas teve sim. Teve um momento que eu queria muito, mas a gente teve uma conversa interna aqui. Estava num momento frágil também, sabe, de uma cobrança muito alta, então acho que isso tem me preparado bastante, sabe, né? Isso pode ter me tornado um pouco mais cascudo, ter me dado um pouco mais de força, sabe? Vai ter muitas coisas aí até o fim da temporada, cara. Porque o que eu apanhei foi brincadeira. Eu cedo a minha palavra, eu não quero falar nada, viu, Mariana? Eu deixo para você aí comentar, fazer os elogios. Fiel torcida, a mídia esportiva está rasgando elogios ao Timão, que vem crescendo cada vez mais na competição da Sul-Americana. Vamos tirar o Corinthians dessa zona de rebaixamento o mais rápido possível e vamos pra cima com tudo. Agora o Ramon Dias está orientando todos os jogadores, né? Os jogadores estão entendendo que é Corinthians e isso é muito importante. A gente está vendo o Yuri Alberto dando a volta por cima, Igor Coronado aparecendo de novo, né? Garro, né, Pedro Henrique, ou seja, o time do Corinthians está evoluindo cada vez mais. Esse é o nosso objetivo, de fazer o Corinthians voltar para a elite do futebol, ganhar títulos, né, mostrar visibilidade. É isso aí. A mídia esportiva está rasgando elogios e vamos para cima com tudo. Vamos para cima com tudo porque sabemos do potencial que esse elenco tem. É um grande elenco, recheado de jogadores top. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.